Olá, meus lindeusos e minhas lindeusas do Sai da Casinha. Hoje eu vim para Ceilândia, para o Jovem de Expressão, entrevistar meu colega de faculdade, Vinícius. Vinícius, bem-vindo ao programa. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite. Gente, o Vinícius, ele é jornalista. A gente formou quase na mesma época, né? E hoje você trabalha aqui também no Jovem de Expressão, que é um espaço político, cultural da Ceilândia, né? Você pode falar um pouco pra gente sobre o que é o Jovem de Expressão? Eu sou mais colaborador aqui do programa. E aí sempre quando tem algum tipo de atividade, a gente está no espaço que é uma galeria, e aí tá rolando essa exposição que é sobre Ceilândia, e eu sempre ajudo assim, fazendo um serviço mesmo de assessoria, trabalhos mesmo relacionados à comunicação. E aí dentro do Jovem de Expressão tem o coletivo Duca, que é um coletivo que eu integro também. São jovens que fizeram oficinas aqui no programa, no Jovem de Expressão, né? De audiovisual, de fotografia, e aí a gente tem esse coletivo que é o Departamento Urbano de Comunicação. Já foi a galera do Profissão Repórter dar uma oficina aqui uma vez, não foi? Foi do Profissão Repórter? Foi. E era sobre isso também, de jornalismo, alguém que tinha uma pauta legal, assim. E aí foi uma galera da UNB, eu acho, que acabou ganhando, era meio uma espécie de desafio, assim, um processo seletivo. E aí é isso, eu integro o Duca, que é sobre comunicação, a gente quer dar visibilidade porque é invisível, assim, principalmente sobre eventos que rolam na periferia, que é o que a gente conversou um pouco também, né? Sim. De que tem cultura, mas a gente nem sabe o que tá rolando na cidade, né? E você acha que isso acontece meio de forma perversa e proposital, ou é só uma falta de interesse mesmo, ou de não entender que na sua periferia também acontece que, por exemplo, a gente estava falando que a Macossa é um baile black que acontece no plano e que a periferia toda ou quase toda, ou quem consegue ir, né, que não dá pra você falar que a periferia toda vai pro plano. Mas, por exemplo, o Elemento em Movimento, que aqui na Ceilândia, tem gente da Ceilândia que não sabe o que acontece e que é um evento que, por exemplo, acho que os 2 últimos anos foi um evento muito gigante, com artistas daqui e de fora também, só que as pessoas não sabem o que está acontecendo. Meio que você consegue entender por que isso acontece, que não... Assim, pelo menos a última edição, ela teve um público bem grande, assim. Mas eu não acho que seja algo... Eu acho que é mesmo falta de interesse, assim. Falta de interesse do Estado também, em investir nesse tipo de coisa, em cultura. E eu acho que também interesse das pessoas também, pelo menos eu acho que o Elemento ele foi bem divulgado, assim, deu um público grande, mas tem eventos menores, assim, que as pessoas não ficam sabendo, até do próprio Jovem de Expressão. As pessoas não sabem que existe esse espaço aqui, não sabem que tem uma oficina, um pré-vestibular gratuito, que as pessoas podem usufruir. E eu acho que não é falta de divulgação, mas também interesse das pessoas em buscarem isso, de não saberem que existe. Ou de achar que só lá fora que tem, né? Eu só vou fazer um curso lá no plano, ou só vou fazer um pré-vestibular lá no plano, ou em Taguatinga, como se aqui não tivesse esse tipo de coisa também, assim. E aí a gente estava falando um pouco também sobre a questão política, né? Porque aqui é um espaço de arte, mas eu entendo muito como um espaço político também, porque a política vai muito além, eu acho que e aí é 70% a mais de outros aspectos que não partidários, né? E a gente estava até falando que o jovem, ele tem se interessado muito por questões políticas e se envolvendo com debates de mobilidade, de gênero, de raça, que são questões políticas também, né? Como que você vê a política na periferia? Então, eu vejo que muitos jovens estão engajados assim, em diversas lutas, questão de gênero, em questão racial, a questão do próprio racismo, de denunciar esse tipo de coisa e de se envolver numa militância mesmo. Mas eu vejo também que muitos jovens estão fora de partidos, né? Levantam suas bandeiras individualmente, ou dentro de coletivos, ou dentro de grupos, mas sem essa questão partidária. Assim. Você vê isso como algo positivo ou negativo? Eu vejo... é complicado. É positivo, sim, porque, claro que se envolver nessas questões é sempre positivo, mas é um pouco negativo você não levar isso para uma estrutura maior, porque acho que você consegue mais mudanças ainda dentro de uma estrutura política, e pelo menos esse é o sistema que a gente tem. Eu acho que dentro ali de um congresso ou da Câmara... Que é onde as políticas públicas vão ser construídas, isso, né? Exato.
Porque você pega, por exemplo, um programa como o Jovem de Expressão, ele não tem nenhum tipo de ajuda de governo, assim. Mas, por exemplo, se isso fosse uma política pública, poderia ter em várias regiões do DF, em várias periferias. Por exemplo, tem uma amiga que mora no Varjão, que eu sempre falo para ela das oficinas que rolam aqui. Para ela é muito distante, vindo do Varjão para cá. Tá nos extremos, né? E se tivesse um programa como esse lá, poderia ser fundamental para ela, sei lá, fazer outras coisas da vida dela, que não seja só aquele emprego de 8 às 8, sabe? Se descobrir e tal. Então eu acho que é importante as pessoas se envolverem na militância, assim, fora de partido, fora de estrutura partidária, mas é importante também levar essas pautas para dentro desses espaços, assim, desses espaços políticos. Sim. E aí, outro ponto de convergência que a gente tem mais ou menos é Águas Lindas, né? Que você conhece também um pouco da história de lá. E entorno, que aí agrava um pouquinho mais a situação. Como que você vê o entorno nesse rolê? Porque, por exemplo, quando aconteceu o Elemento em Movimento aqui, eu estava morando em Águas Lindas. Então, eu vim, quando dava 9 horas, mais ou menos, já tinha que voltar, porque o ônibus para de passar 11 horas, aí você chega em casa meia-noite. Eu não vinha ano passado, eu vinha ano retrasado. Só que não pode chegar em casa mais de meia-noite, que já é mais perigoso e tudo mais. Então, até a convergência das periferias é algo mais complicado por causa da mobilidade, né? Eu trabalhei no Elemento e aí a gente sempre via algumas pessoas comentando sobre essa questão. A gente está fazendo na periferia, mas tem pessoas em outras periferias que não são Ceilândia, que também querem participar do festival. E aí a gente descentralizou um pouco a cultura, né? Que rolam muitos festivais no plano, mas a gente quis fazer o nosso festival aqui. E aí a gente conseguiu, mas mesmo assim, ainda o acesso para as pessoas que estão mais distantes de Ceilândia é complicado. E aí entra essa questão da mobilidade, do direito à cidade, do transporte, é uma lógica de você somente ir trabalhar. Por exemplo, de manhã, quando você vai trabalhar, passa muito ônibus. O metrô começou a abrir mais cedo, mas não fecha mais tarde. Pois é. Isso é uma lógica, sei lá, para você não chegar atrasado no trabalho. Mas, por exemplo, quando você quer ir no fim de semana, num domingo, no sábado, não tem ônibus, sabe? É reduzido. Né? O metrô no domingo fecha às 7h30 da noite. Ridículo. E aí é essa lógica, você quer se divertir. Sim. Eu até, quando eu estava fazendo meu TCC, eu fiz uma grande reportagem sobre Ceilândia. E aí foi quando eu comecei a me envolver muito aqui com a cidade, a procurar projetos, a procurar a vida cultural da cidade. Porque a minha relação com Ceilândia começou muito relacionada à violência, assim, porque meu pai morou aqui, a gente morou aqui, minha família, e meu pai foi assassinado aqui. E aí eu queria retratar a cidade, não desse jeito negativo que a gente sempre vê, como todas as periferias são retratadas, dessa questão da violência. Até o Marx fala que não tem violência, não existe violência na cidade, a cidade não é violenta, existem violências, sabe? E aí eu não queria... E as causas são as mais diversas possíveis. E aí eu não queria retratar a cidade dessa maneira. Aí o meu TCC foi uma grande reportagem sobre isso, sobre buscar, sabe, o samba na comunidade, o saraval, o próprio jovem, de pessoas que estão fazendo por elas mesmas, assim. E é muita coisa, né? É muita coisa. Tem para todos os gostos. É muita coisa. E isso é cultura, é arte e é política na periferia, gente. Vamos revolucionar pelo afeto. Sim. E aí... Respeito. Massa. Quem quer conhecer o Jovem de Expressão, como que ela acessa algum meio digital, sei lá? Então, a gente tá na Galeria Risoforas. Aqui era um antigo posto policial. E aí a gente está ocupando esse espaço aqui agora. Acabou uma exposição aqui, o Ceilombra, que era um pouco de resgate da história da cidade e tentando trazer esses artistas novos da cidade também. E aí agora a gente vai começar uma nova exposição, que é sobre mulheres indígenas. E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o programa, acessa lá a página no Facebook do Jovem de Expressão, Instagram. E aí vocês ficam por dentro de oficina, a gente tem um pré-vestibular gratuito aqui também. Nossa. E aí é isso. Obrigada, Vinícius. Obrigado por te receber Igualmente. aqui. É isso, gente. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, essas coisas todas que a gente sempre pede. Beijo. Beijo.